Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, que recebe hoje a volta de Luiz Augusto Lara. Estávamos todos com saudades, até o César Pacheco estava morrendo de saudades aqui. Mas é uma honra, é um orgulho, né? Eu também estava com muita saudade, se bem que eu assisto vocês, né? 6 horas por ali, 15 para 6, eu dou uma paradinha onde eu tô para ver qual é a pauta do programa hoje, né? O senhor é um homem de bom gosto, né? Eu sou há quantos anos aqui? Acho que uns 15 anos aqui pela volta, mais ou menos, não tem como acontecer o programa, a gente não dá ao menos uma olhada, ver o que está acontecendo, né? Por onde anda Eduardo Leite? Eduardo Leite... Onde se reuniu com a Ana Amélia, se reuniu com um grupo de empresários ontem à noite. Está no Rio Grande do Sul. Eu já tenho notícias aí do que foi o encontro. Olha aí. Eu tenho bons informantes. O senhor é um perdigueiro da notícia. E secretário, até agora, só um carioca. Só um carioca. Bom... Carioca por carioca, o Renato Gaúcho, que é gaúcho, mas está muito mais no Rio de Janeiro, fez um papel importante no Grêmio. O Renato é gaúcho, tanto é que o nome dele é Renato Gaúcho. Mas adotado pelo... Agora o outro é Cardoso Carioca, vai ser assim? Cardoso Carioca, não sei. Acho que é um... Aliás, segundo um amigo nosso, filósofo porto-alegrense, Rogério Viamonense, Rogério Mendes, que é o professor Portaluppi. Professor Portaluppi. É um professor mesmo. E como é que fica? Fechou mesmo o Flamengo, o Renato? O Grêmio. Não, fechou com o Grêmio. Fechou com o Grêmio. Tá. Por 800 mil, quanto? Pô? 900 mais 300. 900 mais 300. Uma bacatela. Isso é detalhe. Isso é detalhe. 900 mil mais 300. Como é o mais 300 esse? Bom, eu não sei. É o auxílio paletó? Auxílio moradia. Camiseta, auxílio moradia. Vambora. Blue. Sabe quem foi que apelidou o César Pacheco de Blue? Não sabia nem que era Blue. É Blue, então fique sabendo. Doutor César Pacheco? Não, conheço... Blue para os íntimos. Bom, foi apelidado por Paulo Odoni Ribeiro. Teu ex-colega na Assembleia. Gente boa. Apelidou ele de Blue e até hoje é o Blue. Até o cabelo ficou azul. Paulo Odoni tinha razão. Tudo bem, Paulo Odoni. O César Pacheco. Boa tarde, Paulo Sérgio, essa bancada aqui, com a volta do deputado Lara, nosso amigo Genaro, Paulo Sérgio, que hoje promete fazer um programa sem falar muito, vai escutar mais e debater mais. Não, eu quero falar um pouco mais que o Roberto. Eu gostaria de dizer o seguinte, vocês estão falando aí do salário do Renato, eu vou dizer o seguinte, eu trabalhei numa empresa em 1965, que tinha o envelope de pagamento, recebia o teu dinheiro e estava escrito assim, quanto você ganha só interessa a você e mais ninguém. Então eu acho que isso aí não tem que espalhar se ganha isso, porque eu tive no futebol, eu já trabalhei 5 vezes no futebol, 3 vezes como vice, ou 3 como diretor e 2, 3 vezes como vice-futebol, e as notícias que chegavam a mim, lá no futebol, na minha sala, salários estupendos, que não era a realidade, que não era a verdade. Eu acho que tem muito chute nisso aí. E tem outra, eu acho que às vezes tem profissionais que valem aquilo que ganham. Sim. Então eu acho que o Renato, que teve aí a 3ª vez que ele está passando pelo Grêmio, e foram boas passagens, toda vez que ele teve aí, ele classificou o Grêmio para a Libertadores, que ganhou... O Renato é um homem público, o Grêmio é um clube público. Paulo Sérgio, tu pega os empresários, por exemplo, tu sabe o que fatura uma Gerdau. Tu é um homem público, interessa o teu salário? Não, vou falar. A Gerdau publica o seu balanço, as empresas publicam o seu balanço. O Grêmio é um clube... Mas alguém sabe o salário do seu Jorge Gerdau? Ninguém sabe o salário dele. É uma coisa que é natural. A empresa dele. No Grêmio todo mundo sabe isso aí. O que ele deve, informação, é para o imposto de renda. Sim. E para o seu pagador, que no caso é o Grêmio. Não interessa, a imprensa não precisa conjecturar. Eu fico pensando, olha, Paulo Sérgio, eu briguei muito com o pessoal da imprensa esportiva por causa disso. Porque eles ficam assim,
às vezes falando coisas que não são a realidade, que não são a verdade, e no fundo se torna a verdade de tanto falar aquilo. Então, eu acho que não interessa. Eu nunca perguntei o salário do seu Sirotsky, eu nunca perguntei o salário de ninguém da imprensa. Mas o que é que eles têm que saber? O Grêmio é público? Não, o Grêmio é um clube social, dos seus associados, que pagam a sua mensalidade e não tem que estar dando publicidade ao salário dos seus empregados. Quando muito interessa aos gremistas associados. Mas eu quero falar... O senhor é gremista associado? Eu quero falar para os gremistas. Não, o Paulo Sérgio, ele é isento, então ele não precisa saber. Você não precisa saber. O senhor é isento, o senhor não é. O senhor já foi... O senhor já foi árbitro de futebol. Eu quero ver. O senhor já tem, assim, uma bagagem de vida muito grande, Paulo Sérgio. Em todas as áreas. E na área administrativa, aquela é a sua área boa. Eu falar do salário do Messi, do salário do Neymar. Não falo, não interessa. Não fala? Não falo. Sinceramente não, Paulo Sérgio. Não, mas teria que ser torcedor. E olha que eu fui do Conselho Fiscal do Grêmio. Eu tenho uma coisa assim, ó. Coisas que acontecem dentro do clube são coisas que devem ficar dentro do clube. Eu participei durante 6 anos do Conselho Fiscal do Grêmio e via todas as contas, a gente fazia uma fotografia das contas, quando não tinha computador ainda, nós íamos lá, passávamos tarde, noite fazendo, eu, o Dr. Mauro Kniznik e o Valdair Zanfelice, que nós éramos os 3 titulares, e eu sabia tudo o que acontecia, mas não dava publicidade a nada daquilo, né? Somente para o Conselho, onde o Conselho Fiscal. Se lia o Conselho Fiscal, eu era do Conselho Fiscal, eu lia no Conselho Deliberativo. Olha, os números estão certos, é assim, assado. O cara perguntava, mas o salário é esse? Não é esse o salário. Então não interessa. Agora não quero mais saber por quanto o jogador foi vendido, não interessa, só interessa... Não, Paulo Sérgio, tu mistura as coisas. Tu já está falando outra coisa. Não, estou falando a mesma coisa. É o mundo do futebol envolvido nisso. Qual é o problema? O mundo de futebol é público. Não, muito olho grande quando tu fala com alguém ganha bem, isso aí é um olho grande natural das pessoas. Mas o Renato, rapaz. Mas eu acho que o salário dele é justo. Se o presidente do Grêmio, que está fazendo uma bela administração, acertou o salário com ele... Está errado, a legislação está errada. Aí tem o Pilas RS, está aqui, ó. Você pode saber o salário de qualquer um do governo do Estado, está aqui. É lei. É ou não é? Mas não tem os penduricalhos. Tu pode saber. Mas não tem. Tu vai ver aí, ó, o salário o salário base não vai dar então, nunca. As leis nunca vai erradas. dar. Você não então tem que saber o salário de ninguém. O que salário tem de lei só errada interessa a ele. Com certeza. Que ele tem razão, né? Com certeza. Então vamos acabar com esse negócio de saber salário de funcionário público. Vamos parar com isso. O seu César Pacheco não quer. Aliás, o teu, de delegado da Polícia Federal, nunca foi olhar. Poderia até olhar. Deixa não vou querer saber. Deixa eu entrar nessa. Interessa, em uma certa medida, a fonte pagadora. Quer dizer, se tu tem um servidor público, esse deve informações ao serviço público, não é, doutor Lauro? Não, agora, com certeza. Numa entidade privada como o Grêmio... Não, mas tem sócios, né? O sócio que está pagando tem o direito de saber o que está sendo feito com o investimento dele. Mas o sócio, quando elege uma diretoria, delega a diretoria os poderes para a gestão da entidade. E essa diretoria faz a gestão com a fiscalização eficiente e segura do Conselho Fiscal, né? E depois do Conselho Deliberativo e depois publica o Mas é que tem duas coisas. Nós estamos discutindo aqui, uma coisa misturando com a outra, do meu ponto de vista. Uma questão é o salário que é bem pago, que é um belíssimo salário, talvez para os padrões de técnicos brasileiros seja, né, bem acima. Bom, que é uma decisão do presidente, da sua diretoria, e que é incontestável. Isso é legítimo, é o direito. E outra coisa é saber por quanto foi feita a negociação. Eu acho que isso, torcedor ou não torcedor, tem direito, porque, de certa forma, é, sim, privado, é um clube privado, que, como diz o Paulo de vez em quando, né, a Brigada Militar está lá dentro, fazendo a segurança, né, que tem muita coisa estatal ajudando, mas... para o torcedor que paga, isso eu acho que é não há problema nenhum. Só uma observação. O problema é questionar a decisão da direção. Eu acho que essa aí é legítima. 40 anos de conselheiro do Grêmio. Aliás, concordo com tudo que disse o César, viu? O que menos interessa ao torcedor é saber quanto o Renato ganha. Sim, ganha. É verdade. O que menos interessa, inclusive o torcedor que paga.
O que interessa para o torcedor é o resultado, não é isso? E se for ruim o resultado? Aí o bicho pega, aí o bicho pega. Não, mas isso é outra coisa. Não, se for ruim o resultado. Mas isso é do jogo. Tá, mas se for ruim, né? É do jogo também. Mas se o cara ganha... Ganhou tanto e não durará. Tem isso. Mas o salário não quer dizer, não é a garantia que vai dar tudo certo também, né, Balcero? Não ganha 1 milhão, 2 milhões. Salário não é a garantia que vai dar tudo certo. Tu ainda vem me falar de penduricado no judiciário aqui, tu vai ver. Tu vai me falar ainda. Não te mete mais do que os outros ganham. Não, mas, Paulo Sérgio, nós temos tanto assunto importante hoje aí, né? O julgamento do ex-presidente Lula, do habeas corpus do Lula. Temos esse assalto de ontem, Ibiraiaras aí. Vamos então, ele pautou o primeiro assunto. Lula. O habeas do Lula. O habeas do Lula estava sendo julgado aí. Já tem uma decisão do Fachin, né? Foi estranho, porque normalmente é televisionado todos os passos do tribunal e não deram publicidade, os repórteres estão lá na frente. Aí sim que eu acho que tem que dar publicidade. Não está transmitindo por ordem, porque eu acho que o presidente é o Lewandowski dessa Câmara, né, a segunda Câmara, não deixou. E houve uma hora que queriam transferir o julgamento, mas houve uma votação, o doutor Gilmar Mendes queria transferir para o pleno. E o Fachin e mais 2 juízes não queriam julgar hoje, e não passar para o pleno e nem transferir a data futura. Então tá assim, parece que já é o primeiro voto do Fachin. O voto do Fachin, eu tô aqui porque eu tô notícia online aqui. Tem preferência. Porque aqui programa ao vivo. Ali, programa ao vivo. É o Fachin, Lewandowski, Gilmar Mendes, depois que o Fachin... E um Melo. E o Celso, né? O Celso ou o Marco Aurélio? Eu acho que é o Marco Aurélio. Ele vai ler aqui, vamos ver. Gilmar Mendes pede vistas e suspende julgamento de recurso de Lula por liberdade. Então, mesmo com o voto do Fachin, né, o relatório, ele foi o relator, o Fachin, denegou a ordem, né, de liberdade do Lula. O Gilmar Mendes foi lá, não sei se algum outro votou depois, mas pediu vistas, então hoje já não vota mais nada. Vistas e habeas corpus, eu não entendo, né? Habeas corpus para liberdade. Um julgamento que já julgou na primeira instância, há 1 ano atrás, condenando, passou pelo tribunal aqui em Porto Alegre e foi confirmado em Brasília. Quer dizer, eu não entendo isso aí, como é que... Outra coisa, como é que esses advogados Lula conseguem fazer tantos recursos assim? Olha, eu duvido... Não, mas já tem mais de 60, 70 recursos. Não, então tenta tu fazer no tribunal. Eu não tenho dinheiro para isso. Mas tem gente que questiona... tem gente que questiona a eficácia jurídica disso. E realmente a gente vê que não tem eficácia jurídica. É tudo factóide. Mas tem pedido de vistas, tu que é desembargador, Genaro. Tem pedido de vistas em habeas corpus? Tem, claro que tem. Se não tivesse, não teria. Claro que tem. Mas veja bem, qual é o problema do habeas corpus? O habeas corpus, ele supõe uma prisão ilegal. O pressuposto do habeas corpus é uma prisão ilegal. E uma urgência, porque se a prisão é ilegal, o sujeito tem que ser tirado da prisão imediatamente. Então não tem urgência, né? Bom, no caso do Lula, não tem esse pressuposto, porque ele já está preso há 200 dias por uma sentença judicial condenatória em 2º grau. Que não é do Moro. Que não é do Moro. Que não é do Moro, já ficou lá para trás. Esse argumento, segundo da imprensa, o argumento de que o habeas corpus seria por suspeição do Moro, por ele ter assumido, ser convidado para ser ministro da Justiça, é um argumento... O Moro é ministro da Ana Maria Braga. O Moro é um argumento absolutamente despropositado, porque ele não está mais preso por uma decisão do Moro, ele está preso por uma decisão do TRF4 unânime, que inclusive aumentou a pena. Mas isso não tem eficácia jurídica para libertar... Só. Mas olha, se não tem eficácia jurídica para libertar o Lula, tem eficácia política. Exatamente. Porque hoje nós e todos os jornais do Brasil estão falando em quem? No Lula, que está preso. Se não fosse isso, não estaríamos falando no Lula. Então vamos falar em coisa melhor. Vamos trocar de assunto, porque esse assunto... Eu estou dando um enfoque político, porque isso é uma medida política. Porque isso aí é uma coisa que... Até falar nisso é desserviço
Não, mas tem que falar. Mas aqui no programa a gente censura aqui. Esse é o lado aqui, é o judiciário. Não, estou censurando. Aqui é o judiciário e a Polícia Federal. Paulo Sérgio. Olha aqui, só uma coisa. Senhores, tem clubes de futebol, e muitos no mundo inteiro, que são fontes de grandes falcatruas. A saber, financiamento de torcidas organizadas, na maioria envolvidas em crimes, sonegação de impostos e hoje maiores devedores da Previdência. Não contem com o meu dinheiro. O Carlos Chagas está dizendo aqui. Bom, tudo bem, deve ser o clube dele. Eu só queria continuar no STF. Para aí, vamos ver os telespectadores manifestar. O Grêmio Futebol Porto Alegre é uma sociedade sem fins lucrativos, por isso tem algumas isenções fiscais. Tem sim que divulgar os salários. Dalto Quadros. Está lá no Estatuto Social do Grêmio. Se o César não sabe, eu estou dizendo aqui. Dalto Quadros. Mas ele divulga o resultado, ele divulga o balanço. Vai dizer que ganha tanto, desconta tanto. Vamos publicar. Que é isso, divulga o balanço, como qualquer empresa. Divulga, bota até em jornais. O Estatuto do Grêmio? Não, ele está dizendo, né? Isso aí. Não é, o Estatuto do Grêmio é cumprido. Não, especificamente salário não está escrito lá. Tá? Especificamente salário. Ele não tem que divulgar salário considerado individualmente. Paulo Sérgio. O Daltro. Tá, pode deixar ele falar. Nem sei se ele é gremista também, né? Ô, Paulo Sérgio, hoje... Se eu ganhasse R$1 milhão por mês, não importaria que divulgasse meu salário. Roberto Silva de Caxias. Eu também gostaria de ganhar, é um bom salário. Mas seguindo, já que vamos sair do assunto do STF, o STF hoje teve um caso com o ministro Lewandowski, saindo de São Paulo para Brasília, que um menino, um rapaz, chegou, está inclusive na internet, disse que tinha vergonha do Supremo, do Tribunal, olhando para ele tinha vergonha. Ele não foi tão agressivo assim, mas Lewandowski, a primeira resposta assim, eu vou chamar a Polícia Federal para o senhor. E a primeira coisa que o menino disse, pode chamar a Polícia Federal, não tem problema. Quer dizer, poxa, quando tu vê um órgão da justiça ter que se impor pelo medo e pela força, chamar a polícia porque disseram que tem vergonha, eu tenho vergonha do STF. Porque ele é para ser o guardião da Constituição. Pô, tu é da Polícia Federal. Vai chamar o quê? E não é, aqui, ó. Ele é guardião da Constituição. No caso da presidenta Dilma, eles fizeram um aconchavo e não acompanharam a Constituição. Tá? Era para tirar os direitos políticos dela. Como aconteceu com o Collor. E isso aí, sim, então, mas não pode. Ou é guardião ou não é. Então isso é vergonhoso. Você vê hoje o Gilmar Mendes soltar... empresas de ônibus lá, os donos de empresas de ônibus no Rio de Janeiro, estão quase todos soltos. Você vê um José Dirceu condenado com 32 anos, eu acho que o único caso está na rua também. Olha, Paulo Sérgio, eu vou te dizer, eu tenho vergonha também do tribunal. Eu queria que fosse um tribunal respeitável, né? Que fosse assim, que não tivesse essa obrigação. Tem uma frase do Thomas Jefferson, o povo que tem medo do governo ou da justiça é um povo que vive uma tirania. O governo que tem medo do povo é uma democracia. Antes de anunciar, o Carmen Sequim já adentrou o gramado. Carmen Lúcia. Amanhã você tem mais uma pautinha para o doutor Pacheco aqui. Tá certo, doutor Pacheco, vamos ocultar o salário de todo mundo. Bom para os políticos isso. Aliás, nada contra o deputado Lara. Tenho grande admiração por ele. Obrigado. No futebol querem saber de tudo. Querem saber a tática que o Renato vai botar, quem ele vai escalar. Até o encravado dos jogadores quer saber do quer saber do salário. O brinco do Neymar. É o brinco. Carmen Lúcia, além do Fachin, Carmen Lúcia também votou contra a liberação do Lula e aí o Gilmar Mendes pediu vistas, ficou para outra sessão. Saudações ao deputado Lara, sou sua seguidora, admiro muito sua pessoa e seu trabalho. Parabéns, deputado, continue sempre assim. Muito obrigado. Olha, vem a Rossana, lá de Pelotas. Doutor Idenir Sequim, não foi eu estava atrapalhado no trânsito aí do... Bom, não é mais o Capelari? Não é mais o Capelari. Não, eu estava... eu estava me informando melhor sobre a minha cidade, onde foi assaltada por uns bandidos, mas ao mesmo tempo deu uma demonstração de respeito à polícia. Quando a polícia voltou com os bandidos abatidos, a população foi toda para a janela aplaudir. E eu acho que é isso mesmo que tem que ser feito. É isso aí. O Edson Bint me ligou de lá, ele foi ao enterro do menino, foi em Passo Fundo. O menino é natural de Taquara e foi enterrado lá em Passo Fundo. Tapejara, eu acho que é. Não? Não. Ele falou, bom, ele pode ter se enganado porque ele...
E foi realmente uma comoção no enterro do garoto, lá 37 anos. Ele deixou mulher, 2 filhos. Recente tinha sido transferido para lá. Um mês. Esses bandidos botaram a população fazendo escudo humano, foi um horror. Mas, agora, a Brigada Militar foi exemplar, sensacional. E a Polícia Na Encruzilhada, também, na minha terra, fizeram a mesma coisa. Botaram a população em reféns, em escudo, e assaltaram o banco e foram embora. Só que aqui parece que havia informação privilegiada, ou informação da polícia, e a polícia estava esperando, porque já estavam lá com tudo pronto. Quando os bandidos saíram... Já tinha informação, né? Estavam a 70 quilômetros, eles sabiam que naquela região ia acontecer assalto ao banco. Então, acho que a polícia, a polícia militar, a polícia civil, a inteligência está funcionando. 6 a menos, que é uma graça, é uma glória isso. 6 a menos, tem 2 no mato. E o importante é que 4 deles que foram mortos estavam em regime domiciliar, em prisão, né? Quer dizer, poxa, temos que arrumar alguma coisa que substitua isso aí. Ou vamos construir presídio e deixar esse pessoal preso? Quer dizer, perdemos uma vida aí. Por quê? Porque esses 8 homens ou 9 homens foram lá, assaltaram e depois, para mim é que é suspeitos, como dizem aí de certas emissoras, os assassinos que assassinaram o rapaz, depois eles estavam lá no meio do mato segurando guarda-chuva e furadeira, segundo a Globo. Hoje, Paulo Sérgio, tu caprichou nos convidados. Um guarda-chuva não pode atirar. Não. Hoje, Paulo Sérgio, tu caprichou nos convidados. A extrema-direita tomou conta do programa. E o assunto é sempre o mesmo pelo Genaro e pelo César Pacheco. Lula. Está dizendo Dilon Camilo aqui de cabelo. Dilon. Só para ajudar um pouquinho os dois, eu fui para o microfone de Apartes ontem, quando eu tive a notícia da morte dos 6 bandidos, para comunicar aos direitos humanos que em Ibiraiaras 6 bandidos foram mortos. E que se eles fossem lá, seriam muito bem recebidos pela população de Ibiraiaras. Se fosse defender os bandidos como normalmente acontece. Tu está fazendo uma provocação para os direitos humanos. Claro que sim. Estou. Quero ver os direitos humanos fazendo aquilo que tem que ser feito. Cuidar das vítimas dos bandidos e não cuidar dos bandidos. Foi uma provocação. Paulo Sérgio e mais convidados. O julgamento do Lula foi suspenso após Gilmar Mendes pedir vista. Já foi dito aqui quando estava 2-0. Fachin e Carmen já tinham votado contra o Lula. Já tinha dito aqui o nosso repórter, aliás, é jornalista, para quem não sabe. Luiz Augusto Lara é jornalista. Eu sou publicitário. Passo lá, né? Quem está mandando essa mensagem é o Rafael de Porto Alegre. Pior o indulto. Pior que julgar o habeas corpus foi o indulto. Está dizendo aqui o nosso telespectador. Que afinal, que até agora não está sendo aplicado. Então, está sob júdice e não foi aplicado. O indulto está sob júdice e o Bolsonaro já disse que vai terminar com o indulto do César e Batista. Sim. Está no STF a coisa. Que é uma estupidez. Aí se agradeça ao comissário Tarso, né? O Batista. O Batista se agradeça ao comissário Tarso. Que está no STF hoje. Está no STF. E aí tem o indulto ainda do Temer. O mesmo comissário que mandou os cubanos de volta para Cuba. Não te preocupa que agora vai entrar o Bolsonaro, o César e Batista. A coisa do indulto é uma coisa meio monárquica, né? É uma coisa meio da monarquia. Vamos enaltecer o positivo. A população, veja bem, estou pensando no positivo. Não sei por que ele ainda está preocupado, agora o Bolsonaro entra. Acabou os médicos cubanos, o Batista, os cubanos já foram. O Brasil fez uma inflexão. Foi o Temer mesmo que resolveu. Foi uma inflexão. Essa eleição foi. O Brasil fez. Não foi Temer, foi Cuba que resolveu. Cuba que rompeu. Claro, que não servia mais. Temer não resolveu nada. Não, Cuba rompeu porque não ia mais resolveu na reposição. A reposição, olha o que está acontecendo na reposição. Muitos escolheram determinados municípios já desistiram, já entregaram. Outros não apareceram, ficou lá o prefeito esperando, não apareceu. A matéria está aí nas televisões, sim, mas, todo momento. Mas isso é outra coisa. Esses aí são homens livres. Os cubanos vieram como escravos aqui. Mas tem 32 mil que se inscreveram, então deve aparecer. 32 mil se inscreveram? Sim, para 9 mil, 10 mil vagas. Está resolvido. 9 mil. Está resolvido. Vamos ver então. Paulo Sérgio, vamos pensar positivo. Mas eu não estou pensando positivo, ele que veio falar. Vamos pensar no Bolsonaro, que acabou com os médicos cubanos. Sim. Foi uma palavra dele. Estão indo para Cuba agora. Cuba não, para México. O cara do México lá pediu 2.500 médicos cubanos.
vai ser bom. Olha aqui, ó. Paulo Sérgio, largue mão do salário do Renato, tem tantas coisas acontecendo. E vocês devem falar na França, no Ministério do Bolsonaro e no Ministério, aí no secretariado do Eduardo Leite. E quanto ao Lara, que votou contra os duodécimos, Júlio de Gravataí. Eu não sei, não entendi o que ele fez uma... Ele acha que nós temos que falar sobre essas coisas. Mas não teve ele quer falar sobre os coletes amarelos da França. Vamos falar então sobre os coletes amarelos. A França? É. A França sempre teve uma tradição de... Mas é a direita que está fazendo isso. Não interessa seja a direita ou a esquerda. A França sempre teve uma tradição de revoltas populares, de manifestações. Isso é da tradição francesa. Mas só que era da esquerda. Não, mas tem gente infiltrada. Os black blocs são infiltrados. Como que nem aqui em Porto Alegre, como houve as manifestações da direita, quando foi as famílias para a rua e se infiltravam black blocs e quebravam tudo. Sim, quebravam vitrines, lojas, roubavam como roubaram na França. A senhora, aquela da direita lá, a Le Pen, disse que não foi ela. E ela disse que foi o pessoal do François Hollande que fez a coisa. Mas isso é a tradição francesa. O francês sempre foi... Desde a guilhotina. Sim, até pela guilhotina. Acabaram alguns na guilhotina, exatamente por isso, né? Mas isso é próprio da tradição do francês. Agora, a causa é justa, né? Porque a questão do aumento do combustível lá, eles resolveram dar um basta nisso. Mas aqui aumenta e ninguém faz nada. Pois é. Aqui agora... os caminhoneiros fizeram e o governo ainda acabou dando benesse e criou, inclusive, um tabelamento de preços com coisas de mercado. O mercado que tem que definir o preço agora o preço é engraçado do transporte de cargas. Paulo, veja como está o mercado da gasolina. Em Porto Alegre, 4,79, 4,69 quando está barato. Atravessa a ponte aqui. Pituba. Não, queimando em Pituba, não, em Canoas. Em Canoas, em Novo Hamburgo está 4,19. 4,19. Então não vem com esse papo de o imposto. Quando a Petrobras aumenta, vem a cavalo. Quando diminui, vem de tartaruga. Isso é um cartel. Um cartelzinho, cartelzinho ali. Presidente da Sulpetro, João Carlos Dalacqua. Olha o que ele está dizendo. Também aqui no programa. Claro, mas é verdade, é isso mesmo. Não vem aplicar aqui imposto. Eu faço uma pergunta, onde é que estão os vereadores de Porto Alegre que não enxergam isso? Isso é o município de Porto Alegre. Estar na casa. Eles devem saber mais do que mas olha aqui, Paulo Sérgio. Onde estão os vereadores que não estão em providência? E o Ministério Público. E o PROCON. Cadê? Mas vocês não pressionam sobre isso? Cadê? Eu tô falando aqui, tô botando minha cara a tapa. Cadê os vereadores? Ele está provocando a ti, tá achando? Ele provavelmente eu não entendi isso. Eu acho que não foi a mim que ele provocou, eu estou denunciando. A Câmara. Estou denunciando aqui, porque imagina só, eu me lembro na época do Edson Silva, que era o Nacional do Petróleo, como é que é? CNP, ANP. Ele achou que estava errado esse negócio. Como é que Porto Alegre tem 50 centavos mais cara a gasolina do que Canoas? Foi lá achar... É que Canoas tem uma refinaria, Porto Alegre não tem. Mas que ele não foi a Bagé. Ele achou que estava errado, é que estava barato. E aí aumentaram. Em Bagé tu tem gasolina 5,50. Mas Canoas tem refinaria, Porto Alegre não tem, tia. Tá aí a razão. Imagina quantos quilômetros o transporte de lá até aqui é mais fácil botar um tubo, uma mangueira. Tem o risco Porto Alegre. Tem o risco Porto Alegre. Mas Santa Catarina não tem refinaria. O risco de quebrar o eixo de algum caminhão num buraco. Mais de R$1. E sabe como é que você faz a pauta para cobrar o imposto da gasolina? É aquilo que sai lá na bomba da gasolina, quanto se vende. E em cima daquilo se faz... A Secretaria da Fazenda comunica e faz a pauta da gasolina. Aqui é mais caro, a venda é mais cara aqui do que se vende em Santa Catarina. O diesel, só se descobriu que é o mesmo imposto do diesel aqui em Santa Catarina na greve dos caminhoneiros. Porque o imposto... Não, o imposto é igual. Do diesel? Do diesel. Da gasolina, não. Não, da gasolina por quê? Porque aqui se vende mais caro. Então se vende pela média do que se vende na bomba. Aqui é mais caro que o de Santa Catarina. Eu não entendo para a gasolina e para a energia. O preço da gasolina diz que o Brasil é autossuficiente em produção de petróleo. Eu tenho ouvido isso aí.
mas que a Petrobras faz pelo preço internacional. Pô, se nós somos autossuficientes e o preço internacional baixou, por que a gasolina continua esse preço todo? Todo mundo quer saber. Né? Queria saber. E tem outra, eu tenho amigos donos de postos de gasolina, muitos querem vender e não conseguem vender. Dizem que um posto de gasolina não é um grande negócio. Eu acho que no meio da refinaria tem os atravessadores, né? Tem vários os chamados distribuidores. São 4 ou 5 distribuidores no Rio Grande do Sul que comandam. Então é um cartel, né? Não tem o deputado, tem vários postos aí? Deputado... Tem. Federal, tem. Mas não está recebendo mais gasolina. Tem um que está fechado ali na Cristóvão Colombo, dele. Não sei por quê. Isso deve ser sabotagem. Boa tarde, Paulo Sérgio. Manda um abraço para o vereador Sequim. Sou fã dele, Ricardo Goyer. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. Paulo Sérgio, se o povo discutisse política com a mesma veemência como no futebol, estaríamos muito bem. É verdade. José Scioli de São Leopoldo. Abraço a todos. Verdade. Sou gremista, sim. No artigo 1º do Estatuto do Grêmio diz claramente que é uma entidade sem fins lucrativos. Assim, por ter isenções fiscais, deve sim divulgar como gasta o dinheiro arrecadado. Não, mas isso Os gremistas têm direito de saber e a sociedade que perde a arrecadação também tem esse direito. Dá outro quadro. Tem direito, é publicado o balanço, ali dá todas as informações. Então vai lá, paga assim, ó, na parte de salários, vai o valor de salários de todo mundo que o Grêmio paga. É só ir lá e olhar, ver o percentual que aumentou num ano, não tem problema. No Grêmio não se esconde nada. O Grêmio hoje tem uma administração totalmente aberta e transparente. Está aqui o doutor Genaro, que é conselheiro também, como eu. Eu sou um pouco mais novo do que ele, só tenho 35 anos de conselho, ele tem 40. A gente sabe tudo, já fui do conselho fiscal, já fui da administração, sei como é que funciona. E respeitamos sempre o estatuto. É como se fosse a nossa Constituição, como o Supremo não respeita muito a nossa Constituição, né? No sentido de aplicar a nossa Constituição como ela é feita para ser do povo para o povo. O problema do Supremo hoje, o Supremo deixou de ser um órgão de controle constitucional e passou a ser quase que um tribunal de pequenas causas. Olha, veja bem, tudo bem, é legítimo, mas o Supremo hoje recebe mais habeas corpus do que um tribunal aqui do Rio Grande do Sul, que não é o propósito de um tribunal constitucional como devia ser o Supremo. Esse é um problema que tem que ser consertado na jurisdição, porque, veja bem, nós temos no Brasil 4 instâncias. Isso é absolutamente impossível de administrar a justiça. Primeiro, segundo grau aqui, STJ, depois Supremo. Com essa plede de recursos. É um nunca acabar. Você não chega nunca a uma decisão. Isso aí é um desastre. Isso é um desastre para o povo, para o jurisdicionado, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Você não chega nunca a um processo se demora aí. O emblemático disso aí tem um processo agora que o Supremo vai julgar, que foi um processo proposto pela filha da princesa Isabel, para ver o Palácio da Guanabara. Está sendo julgado agora, mais de 100 anos. Quer dizer, o que é isso? Sabor irresistível e qualidade que o doutor Genaro já sublinhou e chancelou, que é a qualidade de salsichões, linguiças, casualmente ontem, chouriço da Castro, né? Casualmente ontem, no meu jantar foi servido Castro. E comprasse onde? No Zafari. No Zafari, a qualidade desde 1960. Cremers informa, as inscrições para o programa Mais Médicos foram prorrogadas até o dia 7 de dezembro de 2018. São mais de 600 vagas disponíveis no Rio Grande do Sul. Para maiores informações, acesse o www.cremers.org.br. Cremers, estado de alerta pela saúde. Grandes histórias, Pacheco, tu sabes mais do que ninguém disso, porque é um grande entendedor de vinho. Começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça através do minucioso trabalho da Vinhos do Mundo.
Em Porta de Mendonça, no Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio 1135 e na Lito César 203. Financiamento de veículo 0 quilômetro com 0 de entrada, a Unicred tem. Tu que está querendo trocar, Odianaro. A Unicred tem um jeito prático e seguro para você trocar de carro sem precisar mexer nas suas aplicações. As taxas são super atrativas, a partir de 0,79 o mês. Cooperado Unicred, fale com seu gerente agora mesmo, aproveite e adquire o seu carro novo. O Natal está aí. O doutor Edenilson Sequim já está indo lá, ele que também tem Unicred, para dar de presente. Deixa eu ver a aliança, já está na direita ou na esquerda hoje? Hoje está na direita. Hoje está na direita. Olha o tamanho da aliança e o tamanho da desconfiança. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Mostra a aliança. Paulo Sérgio quer me intrigar. Olha, intrigar não. Quer me intrigar? Não, quero mostrar que tu está de aliança. Não, estou. Às vezes está na direita, às vezes está na esquerda. Não, é para não deformar o dedo. Não, às vezes cai. Depende do calor, o dedo incha. Então tem um só. O esquerdo, mais do que a outra. O esquerdo cai mais fácil. A aliança cai. Está um pouquinho Vamos folgado. agora ao quadro Saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelles, nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, nosso médico, o professor Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Obrigado ao doutor Gilberto Schwartzman, que também é bom de música, de vinho. Ele é conhecido como André Rio dos Pampas. Ele toca... Muitos atributos, doutor. Um teclado, ele é perfeito no teclado e canta muito bem. André Rio dos Pampas. Aliás, o Pacheco é muita pretensão do Pacheco. Vê como eu sou parecido com ele. Cabelo. Ou seja, eu vou te dizer agora. No episódio de Ibiraiaras, mais uma vez, o Serviço de Inteligência da Brigada Militar teve uma atuação magnífica. A família brigadiana sempre a serviço da sofrida sociedade, recebendo vencimento prestacionado com atuação à vista. Pena. Claro que um inocente foi morto. É triste, mas parabéns à Brigada. Jorge Lisboa Goelzer de Erechim. Parabéns, mesmo. A Brigada Militar tem um detalhe. Se você pega a comparação com a Polícia do Rio de Janeiro, o que a Brigada tem de fundamental e que lhe dá essa credibilidade é a disciplina. É a disciplina. A disciplina é que dá essa credibilidade à Brigada e que não, você vê raríssimos episódios de corrupção dentro da Brigada Militar. E quando ocorrem, são... Isso se deve tanto à disciplina dentro da corporação, quanto ao próprio Tribunal Militar. Aliás, há um movimento de muito tempo para a extinção do Tribunal Militar. Eu, quando estava no Tribunal, me manifestei contrário à extinção do Tribunal Militar. Porque os julgadores do Tribunal Militar têm a expertise, porque são homens diferentes, são homens que já tiveram lá em Ibiraiaras da vida.
E são homens que sabem perfeitamente qual é a atividade do policial militar no fronte. Porque ele está tratando com bandido. Ele não está tratando com anjinho. Hoje o Tribunal Militar é presidido pelo Coronel Mendes, que é um homem de campo. E o Maciel também, os dois. Eu ia citar o nome deles, o Mendes e o Maciel. Foram comandantes da brigada. Foi presidente do Banrisul, Fernando Lemos, querido amigo, está lá. Quer dizer, é um tribunal de escola, um tribunal especializado e que tem expertise para decidir isso. E é um dos responsáveis exatamente pela inteireza, né, pela lisura da atividade policial militar no Rio Grande do Sul, que é completamente diferente do policiamento do Rio de Janeiro, que está lá. Botaram o exército lá, mas eles não conseguem controlar porque a corporação militar do Rio de Janeiro é tão forte, tão corrompida, tão corruptora, que eles não conseguem acabar com a criminalidade. O exército não é preparado para isso, não pode esperar mais. Sim, eu sei que não. Tanto é que o Bolsonaro já mandou embora. Tem que acabar. Tem que acabar. Saiu um site que o ministro Lewandowski se reuniu com o deputado Paulo Pimento, o Paulo Teixeira, do PT. Não, acho que é o homem do posto aí. Hoje, no dia do julgamento do Lula, pergunto, é o Bolsonaro que ameaça a democracia do país ou Marcelo Portes de Canoas? Você está perguntando. Quem é que ameaça a democracia? É quem faz esse tipo de reunião ou é o Bolsonaro? Eu não vejo. Bom, boa tarde. Quem ameaça a democracia é quem não tem paciência para dialogar. Esse é um ameaço para a democracia. Quem não aceita a opinião dos outros, quem não perde o argumento, perde a capacidade de convencimento e parte para gritar. Isso aí é uma ameaça à democracia. O resto tem que conversar, tem que dialogar. Em Novo Hamburgo temos hoje a gasolina mais barata do Rio Grande do Sul, R$ 4,23, Josias de Novo Hamburgo. É verdade, acabei de falar aqui, e é o mesmo estado, o mesmo imposto e o mesmo frete. Novo Hamburgo, Porto Alegre, tem que ter um motivo. Eu tenho abastecido em Canoas. Também está mais barato que Porto Alegre. Eu tenho abastecido em Novo Hamburgo, tem um posto na saída em Novo Hamburgo, lá bom de abastecer também, porque é impressionante. É uma vergonha o preço da gasolina e do diesel em Porto Alegre. E aí tu vai ali passando... Eu acho que está cartelizado aqui o combustível em Porto Alegre. Eu não sei se o nome eu não sei se o nome é um cartel, mas que existe aí uma combinação, existe uma combinação. Né? Evidente. Seria não é de graça que em Porto Alegre, vai em qualquer posto de Porto Alegre, o preço é o mesmo. Isso é cartel. Não, lá na estrada do Forte, na Zona Norte, tem uma concorrência muito ativa. Na estrada do Forte baixou o preço. E tem uma coisa, eles estão botando preço para cartão e preço para sem cartão. Quer dizer, é uma coisa que fica... Eu, por exemplo, sempre paguei com cartão. Então, a maioria dos postos ali onde eu vivo... ali não pode isso. Na Getúlio Vargas, é 10 centavos a mais o litro da gasolina. E na realidade nós estamos pagando $1,20. 10 centavos mais caro lá. 10 centavos tu pagar com cartão. A mais? A mais. E dá o nome desse posto aí. Vários Qual postos. É o nome do posto? Vários postos na Getúlio. Não, vários não é. Tem vários. É só tu passar ali para ver. Não. Os dois postos Petrobras. Mas tem que denunciar. Vários não é. Tem que dizer qual é. Bom, tu quer que eu saia? Eu vou pegar um caderno, vou sair. Caderno, onde é que tu abasteceu? Não, eu passo na frente porque eu moro na Ganso, do lado da Getúlio. Os postos da Getúlio, quem vem ali pela Ipiranga, tu vê, com cartão é um preço e sem cartão está escrito em tábuas bem letras garrafais. Dá o preço, é 467 ou 477 no cartão. Isso. Bom. Aí, Dona Aquá, por favor, nosso presidente Sulpetro. Boa noite, Paulo Sérgio. Pergunta para os senhores se o Bolsonaro não fizer um bom governo, eles vão falar mal do Bolsonaro também, a Maria da Alvorada? Claro que sim. Com certeza. Não tem a dúvida. Sim, eu não sou... Vai chamar alguém de comissária, de comissário? Eu não sei como é que eu vou chamar o Bolsonaro. Eu chamo a comissária Dilma, que é a linguagem que ela entende. Né? Capitão. O capitão. De capitão. Capitão. Capitão, tá certo, exatamente. De capitão. Eu não vejo problemas. O que interessa a essa altura do campeonato, depois dessa inflexão, que nós saímos de um quarto de século de esquerda e de política populista, nós agora, o povo fez uma inflexão. E o povo deu 2 recados. Primeiro, contra a corrupção, desenfreada do governo petista. Segundo, mudar a política populista e desastrosa que quase acabou com o Brasil.
Mas o melhor de tudo isso... Agora essa inflexão o melhor de tudo ao liberalismo. Que se o Bolsonaro não corresponder à expectativa, ele vai sair também. Sim, esse é o bom da democracia. Mas essa questão, do político... Essa questão do político... O bom é o cara que hoje está jogando pedra, amanhã depois ele vai ter oportunidade de pegar e ser vitrine. Mas essa questão do político tem uma frase sensacional do Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz, com a sua sabedoria, dizia o seguinte: políticos e fraldas têm que ser mudados com frequência pela mesma razão. É isso aí. Olha aqui, ó, um aviso ao doutor César Pacheco, ao Moura, que está mandando dizer aqui: liberado por lei desconto nas compras em dinheiro. Então não é sobrepreço no cartão, é desconto. Não é obrigatório. Mas pode colocar. O presidente Michel Temer sancionou na segunda-feira a lei que permite cobrança diferente para o mesmo produto em dinheiro. É novidade, tu que falou que era proibido, mas eu acho novidade isso aí. Pagar 10 centavos a mais, porque tu vai pagar com cartão. Eu acho errado, não é porque o presidente Temer falou, porque já a gasolina está tão cara assim, como é que pode estar em Canoas 4,20, 4,19, Novo Hamburgo, e aqui umas 60, 70 centavos mais. Pô, olha o percentual, são 20% quase. Pelo amor de Deus, eu não preciso ser economista, não precisa ser um Paulo Guedes da vida para saber. E eu tenho esperança que esse novo governo mude essa política de preço da Petrobras. Eu já falei para vocês, porque se o Brasil é autossuficiente em petróleo e o preço do petróleo baixou, tem que baixar. Ele não pode sair a R$2 da refinaria e chegar na outra ponta a 4,70. É uma brincadeira isso. É 250%. É uma economia de mercado, essencialmente de mercado, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o preço do petróleo baixa na Arábia Saudita e na mesma hora baixa o preço na bomba de gasolina. Na mesma hora. Baixou na Arábia Saudita, baixa na... Aqui não. Aqui baixa o preço internacional, a gasolina não desce. Sobe o preço internacional, a gasolina sobe. Não, sobe antes. Quando dizem que vai subir, aqui é assim. Dizem que vai subir, já subiu no posto. Eu fui abastecer no sábado, e aí o mesmo preço do combustível, né? Eu disse, meu amigo, não reduziu? Tem que perguntar, né? Ele disse, olha, reduziu... Mas é que o patrão hoje ele não veio, ele não teve tempo de fazer, só vai mudar na segunda-feira aqui. Se der na terça. Então, com licença. Mas se fosse aumento, ele teria aparecido. Na hora. Na hora? Sério? De madrugada. Quando o cara me disse isso, eu disse, bom, então daria. Eu achei um desaforo tão grande que eu disse, bom, então muito obrigado, até logo, vou abastecer. Não, respeito. Paulo Sérgio avisa a bancada que em Porto Alegre tudo é mais caro, não é só a gasolina. O Paulo de Sapucaia. Eu acho verdade, sabe uma coisa que é muito mais caro em Porto Alegre do que nas cidades do interior, por exemplo, ou do que em outras capitais? Não só a comida é cara. Alimentação. Não, e tem uma coisa que é pior, que quem paga são os aposentados que nunca recebem os remédios. Os remédios em Porto Alegre são mais caros do que na maioria das cidades. É mesmo. Por quê? Porque as grandes farmácias, as grandes redes, elas têm nos pontos mais caros da cidade. Pode cuidar. Nas esquinas, principais esquinas de Porto Alegre, tem uma farmácia. E lógico, o dono da farmácia vai repassar o preço para o remédio. Embute no preço do remédio. No preço do remédio. E aí o aposentado, que é o que mais gasta remédio... Vai pagar o aluguel. Os velhinhos, como nós, assim, os velhinhos vão lá e compram. Vai pagar o aluguel ou o ponto? Tem que pagar o aluguel e o ponto. Exatamente. Então é isso. Boa tarde, Paulo Sérgio. A gasolina em Novo Hamburgo, com um preço mais em conta, o litro é R$ 4,23. Se o Idenir souber o local com valor menor, por favor, nos informe. Jorge Luiz Feiten. Mas eu falei, ao redor de 4,20, 4,19, né? Foi isso. Se for 4, 5 centavos, não é problema, é concorrência. O Neto disse que estavam vendendo lá na fronteira picanha a R$14 o quilo. A gente começou a chegar encomenda de picanha para ele aqui. Você não vai falar, ele não está aqui para se defender. Meu amigo João de Almeida Neto. O advogado por favor, vou defender. Eu acho que, o João de Almeida é um homem que gosta de churrasco, bom chimarrão, é um poeta, um artista. Comprou essa picanha 14 lá? E ele deve ter comprado, mas não disse o ano, né? Tá bom. É chamado picanha no pasto, comprou um boi vivo. E adora um churrasco. Chega na casa do João de Almeida Neto, ele já vai espetando a doutora Jane e já fica só olhando de lado pra gente, assim.
Pergunte ao Pacheco por que não é permitido estacionar ao redor da Areia. Domingo estacionei o meu carro na rua Ayrton Ferreira da Silva, em frente aos prédios, e fui multado por estacionar em local e horário não permitido. É possível isso, Pacheco? O Beto me está perguntando. Olha, eu acho que isso aí, quem cuida do trânsito de Porto Alegre chama EPTC, não é o Grêmio. O Grêmio tem lá o seu estacionamento, tem vários estacionamentos ao redor, que eu acho caro, eu acho um horror aquilo ali. Tanto que eu comprei meu estacionamento e quando eu vou aos Jogos da Arena, eu vou lá, coloco no segundo andar e pago lá um X por ano, pago uma anualidade. E já entra com o camarote direto. É diferente. É muito mais fácil. Agora, deve perguntar isso aí ao EPTC, por que fez isso? Tinha a placa? Tem que ver, porque não pode multar se não tiver a placa. Os médicos cubanos só representam um problema para quem não precisa. Quanta antipatia com os necessitados desse país. Aliás, que não são poucos, o Kleber de Montenegro. Não é questão aí, não está em causa aí a questão da saúde pública. Está em causa aí essa negociação espúria feita aí. Sabe que mais médicos não terminou, continuam os médicos estrangeiros aqui, os cubanos foram entre o governo petista e a ditadura castrista. Esse que é o problema. Os caras vieram aqui como escravidão voltou ao século XVIII na escravidão, vieram para cá como escravos. Não podiam trazer a família, recebiam uma terça parte do salário e o resto ia para lá para deleite da ditadura comunista de Cuba. E dizem até que era um dinheiro para pagar o que Cuba recebeu de financiamento do BNDES para fazer a construção do Porto de Mariel. Então vamos ao ponto final, com a nossa Gimo qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. César Pacheco, seu ponto final. Meu ponto final, antes de mandar um abraço, eu queria mandar um abraço pro Emílio Além, que era primo do nosso saudoso Salim. Estava conosco lá numa cerimônia, um menino que faleceu lá, parente do Rogério Mendelski. E domingo pela manhã ele me falou que às 6 horas da tarde é um vício que ele tem. É sentar em frente à TV e ver o Pampa Debates. Ele é de Viamão, é um dentista, é uma pessoa passando os 80 anos, mas que adora esse programa aqui, como outras pessoas que eu conheço também, que não dá nem para nominar todos aqui. Eu só fico chateado... Não é esse que para 1 hora da tarde para assistir o Chaves? Hein? Não, doutor... Mendelski contou isso hoje. Bom, eu não falei com o Mendelski hoje. Mas ele gosta, se a pessoa gosta, é contra as liberdades? O cara gosta de assistir o Chaves, tem alguma coisa contra? Não sou contra a liberdade. Bom, então. Eu sou contra, por exemplo, a bitributação. Aqui em Porto Alegre nós pagamos tudo dobrado. Tu é obrigado a pagar lá no prédio que eu moro, segurança, tu é obrigado a pagar a taxa do lixo para a prefeitura e pagar taxa do lixo para um caminhão particular te buscar, e agora tem a bitributação no estacionamento. Essa semana estou fazendo vários exames, eu tenho ido muito ao Hospital Mãe de Deus, e o meu médico ali na rua Antenor Lemos, e tu para o carro ali, tu paga a guiazinha azul, aquela ali, para a Zona Azul. E mais o flanelinha. E mais o flanelinha. Poxa, para um pouquinho, que país é esse que nós vivemos, somos obrigados? E tem outras, são as pessoas fortes, assim, mal encaradas, né? Comigo não levam, mas eu vejo as senhoras chegando, as moças chegando ali, e eles vão e encaram. Quer dizer, além de tu pagar o teu estacionamento para a prefeitura, o EPTC, que hoje já está muito caro com esse negócio que mudaram as máquinas aí, encareceu bastante a hora do estacionamento, e tu é obrigado a dar o dinheiro para o flanelinha, senão eles são capazes de arranhar o teu carro. O teu carro. Mas é direito adquirido, que eles estavam ali antes dos... Isso é um negócio... Essa questão do flanelinha, tem gente boa nisso aí, evidentemente que sim. Difícil. Né? Não, tem. Eu tenho lá dois flanelinhas lá na Praça Maurício Cardoso, são extremamente gentis, respeitosos, sérios. São raros. Agora, eu acho um desconchavo o sujeito ter que estacionar numa rua que é pública e ainda ter que pagar. Isso nós já pagamos tudo. Faltar respirar, pagar para respirar agora. Daqui a pouco vão cobrar o ar, senão não está longe. Tá? E aí você ainda tem que pagar um flanelinha depois de pagar um estacionamento. Porque se não paga o flanelinha... É multado. Eu prefiro até pagar o flanelinha com o estacionamento porque não vão depredar meu carro. É um absurdo. Mas é uma escolha de Sofia.
Infelizmente. Aí aqueles vão dizer, vocês têm carro, tem que pagar mesmo. Edenir Sequim, seu ponto final. Eu estive no domingo passado, lá na Estância da Figueira, no Lami, um churrasco beneficente. Era uma loucura, uma paejada enorme lá nessa fazenda, promovido lá para uma loja maçônica, e o Elton Saldanha, que timoneando junto com o Cássio Selaime, para ajudar a comprar presentes para mais de 1.000 crianças lá na Zona Sul. Eu achei isso fantástico. E nesse mesmo lugar, Paulo Sérgio, quantas pessoas vieram falar comigo para dizer, eu lhe conheço lá do Paulo Sérgio. O querido, lógico que é o Paulo Sérgio, mas claro. Paulo Sérgio, nós aqui apenas trazemos as boas notícias. Mas eu fiquei muito contente com o reconhecimento lá das pessoas. O que eu queria dizer aqui nesse ponto final, que nós estamos chegando no final de mais um ano e eu espero sinceramente que se baixe o tom, Lara, nós que frequentamos essa política com muita intensidade, que se baixe o tom de todos os lados. Mas baixou, né? Terminou a eleição, vamos ver se a gente consegue dar uma diminuída, ter um pouquinho mais de relacionamento humano, só isso. As pessoas humanas, são os humanos que estão brigando como animais. Isso tem que parar, tanto nas redes sociais, quanto pessoalmente. Vamos aproveitar o final do ano, as férias, para dar uma baixada nesse tom e torcer para que os novos governantes acertem. Porque se errarem, nós todos vamos perder. Exatamente. Todos os governantes, independente de que partido são, que acertem para que a população possa ficar um pouco mais tranquila e ter um ano de 2019 mais feliz. A Claride Vilão Soares, falem menos de Brasília, falem mais do Rio Grande, porque a miséria aqui é muito grande. Os hospitais estão fechando as portas, não tem mais leitos, ninguém diz nada. O Eduardo Leite, deputado Lara, vai resolver o problema? Claride Vilão Soares. Olha, mas exatamente esse assunto é o meu assunto do ponto final. A questão dos hospitais. Nós estivemos à beira... Não foi jogada ensaiada. Tu vê que não foi mesmo. Uma feliz coincidência, uma triste coincidência, mas era esse o assunto porque nós já estivemos à beira de um colapso nos hospitais do Rio Grande do Sul. Agora nós estamos vivendo o colapso. O Hospital de São Leopoldo praticamente fechando as portas, Novo Hamburgo, Canoas. Então os hospitais estão... até a semana passada, desde junho, sem receber o repasse do governo do estado. Bom, eu quero dizer o seguinte, nós estamos no final do governo, falta um mês agora, esse mês termina o governo. A sugestão que nós temos que dar e torcer para que aconteça, bom, as folhas de pagamento pode ser que juntem 2 folhas lá a partir de janeiro, mas os hospitais não podem parar. Isso é vida. E estão parando. Isso é vida. E nem salário também é vida, né? Olha, não, também, mas assim, não é escolher uma coisa ou outra. Agora, os demais fornecedores, então vou ser reto. Governador, não pague os demais fornecedores, se for o caso, mas pague os hospitais. Porque o que foi feito no Estado foi cortado 30% do orçamento de tudo. Linear. 30% linear. Esse foi o problema maior. Porque uma coisa é tu tirar 30% de obras, tu não para as obras, mas 30% de hospital para hospital, 30% da folha de pagamento. Então agora, bom, já que vai atrasar, tem coisa que vai atrasar, mas hospital, se nós conseguirmos agora, essa semana, a liberação, né, de 40 milhões de reais, nós conseguimos fazer com que os hospitais dêem uma respirada, que pode ser até a chegada do próximo governo, que vai ter que fazer essa opção. Eu participei do governo, de governos que atrasaram 8 meses fornecedores, 6 meses fornecedores, mas não atrasaram os hospitais. Então, nesse momento, e eu quero dizer o seguinte, antigamente, pois é, mas quem é rico não precisa de hospital, é só o pobre. Agora é pobre e é rico, porque se tu precisa de uma UTI, se tu tá na fila e não tem leito de UTI, tu não vai pegar UTI por mais dinheiro que tu tenhas.
Então, hoje em dia, isso é para todos, né? Então, quem é pobre, quem é rico, todos dependem dos hospitais. Existe cidade, por exemplo, como na minha cidade, inclusive. Já foi o teu ponto final. Eu só estou falando, observando, sim, mas lamentando esse problema hospitalar na minha cidade, Encruzilhada, que tem um hospital só e está lá. Sou o Renato da cidade Glorim, essa cidade que está jogada às traças. Aqui a gasolina é 4,89, Daniel. Tu vê que é por todos os lados, né? Pergunta quantos postos tem lá. Bom. Olha, eu quero dizer para vocês, 551 WhatsApps aqui, isso é para vocês verem como diria Rogério Mendes, com quem estão lidando. Assim como os governos devem ser transparentes com seu povo, empresas, com seus acionistas, condomínios, com seus condôminos, clubes também devem ser transparentes com seus associados. Marcos Schneider, de São Leopoldo. Lei autoriza diferenciação de preço para compras em dinheiro. Dr. César Pacheco. Marcos São Leopoldo. Operações com cartões têm um custo. Dividir esse custo com os consumidores é justo? Fica a pergunta. Queria dizer para ele novamente que o Grêmio não esconde nada, é tudo transparente. Você entra no site do Grêmio e pode ver os balanços e os trimestres. Não tem salário, nada. Bom, pode ver o salário na rubrica salários. Não precisa saber salário por salário. Isso aí é uma coisa que, poxa, eu já falei... é só o todo. Paulo Sérgio, tu quer complicar, Paulo Não, Sérgio? quero entender. É aberto, tá lá o balanço, tu quer entender? Eu vou pegar o salário de toda a diretoria da Pampa também. Mas afinal, quanto vai ganhar o Renato? Alguém sabe me dizer quanto é que vai ganhar o Renato ou não? Quem? Já sabe? Ele já censurou. Eu não sei quanto é que ele ganha. Eu não sei quanto é que ele ganha. Está aniversariando hoje, viu, o nosso Antônio Augusto Portinho da Cunha. Nosso homem do Tribunal Regional Eleitoral, um dos caras que mais sabe. Exatamente. Grande abraço ao doutor Antônio Augusto. O Tribunal Eleitoral é extraordinária, extremamente competente. E é uma equipe, veja bem, é uma burocracia estável, mas a burocracia no bom sentido. E Nais que Avon também. Muda presidente e Nais que Avon também de aniversário, Ayrton Ezeric, a Vera Guedes Pinto. Entre tantos, né? A Betina Gomes, a Gabriela Tigre, a Bruna Escopel, o Eduardo Nora, outros aqui, eu estou pegando por cima, assim. A Virgínia Cristina Rezem, a Elisa Marins, a nossa grande cantante, lançada na Festa da Pampa, no Troféu Senado Sul. Lá do Paraí. Neuzi Miller, também de aniversário, a Carolina Zadupliver, Aita. O Fernando Coruja também, de aniversário, tantos aniversariantes. Aqui, um abraço a todos. Denir, tranquilo? Tudo tranquilo. Quando é o casamento? Só uma dificuldade financeira desse ano atrasou um pouco o casamento. Mas eu tô foi um ano difícil. Foi um ano fazer uma vaquinha para ajudar. A famosa vaquinha. Nós queremos que os amigos casem. Vamos dar uma força aí, né? Tá bem. Tá? O senhor será convidado, certamente. Tá certo. Bom, Paulo, muito obrigado. Volto sempre, Lara. Eu fiquei 15 anos viúvo aqui e ele nunca falou nada, nunca teve... Sempre fui discreto contigo, porque agora eu conheço a primeira-dama, uma pessoa extremamente querida, aliás, muito parecida com a Ana Ortiz. Muitíssimo parecida. Tu sabe que a felicidade incomoda, né? Não, pelo contrário. A felicidade dos meus amigos é minha. Eu fui o primeiro a elogiar, tirei a foto tua, a dela, da Ana Ortiz, juntos. Exatamente. Olha, parabéns. Parabéns, te encontrou. Tu é um homem mais sorridente, mais feliz. É verdade, é verdade. Mas é verdade, não, mas estou dizendo porque é. Sim. Nem carrega mais pedra. A patroa que está em casa lá, tá... Um beijo para ela. Tá bem. Não, eu só queria dizer novamente aqui, vou repetir, o salário interessa só a quem recebe, não interessa... Mas o estatuto... Tá. O estatuto, entra no site do Grêmio e tu vai ter todas as informações que tu quiser, de todas as rubricas possíveis, quanto deve, quanto não deve, quanto entrou, quanto saiu, quanto foi vendido, e quanto foi pago de salário. Tudo. Só entra no site do Grêmio. Eu não estou dizendo que ele não sabia do estatuto, mas foi bom lembrar ele, viu? Dalto Quadro. Foi bom lembrar ele aqui. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região com os apresentadores locais. E aqui de Porto Alegre, a cônsul do Esporte Clube Internacional. Bonita a roupa dela. Bom, tu que... Eu entendo. Olha aí, todos que entendem aí de moda masculina. Eu estou entendendo muito agora. Tu está entendendo, mas eu quero falar da feminina, então vale.
Tu já descalou, né? Muito obrigado a todos. Fique aqui em Porto Alegre com o Vera Armando do interior, os nossos colegas locais. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.